Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês devem estar acompanhando aí, né, essa questão, sei lá, as notícias estão bem catastróficas, né, digamos assim. A gente está num momento esquisito, né, e de uma certa maneira a gente sabe que às vezes a gente assistir jornal não ajuda em nada na nossa saúde mental, né? Ai, deixa eu ver. E todas essas coisas, né? Eu não tô gostando. Todas essas coisas parece que faz aumentar a nossa sensação, sei lá. É isso mesmo, catastrófico mesmo de mundo, porque você vê na televisão, tá tendo guerra não sei aonde, conflito não sei que lá das quantas, né? E todo mundo fica, ai, terceira guerra mundial, isso e aquilo. Enfim, complicado, né? E ao mesmo tempo, quando você vai factualmente pesquisar sobre esse assunto, sobre violência, sobre esse tema, você vê que na verdade, né, o número de homicídios tem diminuído em escala global, então a gente não está entre outros problemas relacionados à violência, mas, né, o mundo já viu cenas piores, mas a gente fica preocupado. Eu acho que esse cenário geopolítico internacional vai ser quente, assim, 2026 para frente, enquanto Trump estiver lá, ele vai causar, porque eu acho que o cenário geopolítico vai ser tenso. Em contrapartida, a gente tem muito aqui no Brasil, né? Essa questão, todo dia, né? É um saco, assim, ver jornal, particularmente falando, é um saco, porque todo dia violência contra a mulher, todo dia. E é difícil, né? E, enfim, então, apesar que a gente está melhorando muito, né, os mecanismos de punição, de controle contra a impunidade, e eu pensei sinceramente se eu queria falar sobre esse tema ou não, do caso lá da garota de Copacabana, enfim, que foi abusada sexualmente. E, de novo, né, reacende uma questão que também esbarra, porque eles são jovens, né, apesar de alguns deles já terem 18 anos de idade, acho que eles estavam em situação escolar, a maioria deles, esbarra novamente nessa questão dessas redes, coisas que eu já fiz vídeos sobre isso, gente, falando sobre essas redes misóginas, sobre a galera mais nova aí, entendeu? Essas panelas, né, esses crimes de ódio. Eu acho que o que aconteceu? Eu acho que a gente desenvolveu muito, num determinado momento, alguns debates sociais, né? Então, assim, a gente falando de preconceito, a gente fala sobre diversidade, fala sobre questões de gênero, fala sobre várias coisas. Só que eu acho que, assim, a mentalidade de certas... Existe, né? É muito comum também na adolescência isso, né? A identidade por oposição, né? Não é uma identidade muito bem fundamentada. Isso não quer dizer, cara, não é sobre não ser autêntico, não é sobre, sabe? Não, é uma identidade por oposição. Isso acontece muito, muito entre adolescentes. Então, se a sociedade ela anda caminhando para um determinado tipo de progresso social, mesmo que não pareça, em termos dessas questões pertinentes aí à vida comum, sempre vai ter um ratinho ou outro no porão, né? Que ainda vão manter as velhas formas aí, resgatando o saudosismo que não existe da cabeça. Enfim, querendo voltar ao homem das cavernas primitivo, né? Então, isso é muito comum entre os jovens. E eu fiquei pensando também se é uma questão só entre os jovens, né? Porque a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar pra galerinha milênios que vocês são adultos, entendeu? Só assim, pra dar uma informação assim pertinente, né? Porque o que acontece? Tem muito produção de conteúdo também,
dessas redes misóginas. E aí eu queria até falar, gente, sobre esse negócio do café, porque eu também tomo café aqui no meu vídeo, de vez em quando eu apareço tomando café. Mas isso não foi absolutamente nada proposital. Eu não sabia, sabe, eu sou meio idosa para determinadas coisas dentro do contexto da internet e eu não sabia que tinha caras que tomavam café e ficavam falando café com teu pai, café com o pai que tu não teve, café com a tua tia, com a tua avó, seja lá o que for, entendeu? Eu não sabia disso, né? Café é gênero agora. Café dos preto véio, hein, gente? E preto véio é paz, é tranquilidade, é serenidade, entendeu? Não é briga, não é conflito. Então, assim, eu fiz por acaso, eu nem sabia que tinha nada a respeito disso, entende? Como eu falo muito sobre questões feministas também, né? Não foi nem a intenção, porque eu simplesmente não assisto essas merdas. Porque eu não preciso fazer uma identidade em oposição a absolutamente nada, como esses caras se empenham em fazer, né? Então, assim, e a maioria desses homens são homens adultos, né? Isso é relevante da gente colocar aqui. Não são adolescentes. Lógico que esse problema dos crimes de ódio, da delinquência infanto-juvenil, e aí teve o caso do cachorro orelha também, entre outras coisas, esse perfil aí criminológico, a qualidade desse crime infanto-juvenil já vem mudando aí, eu acho que desde uns, talvez, 5 ou 6 anos pra cá, entende? Então, se antes a gente via crimes nessa fase, né, adolescente, relacionados a crimes de oportunidade, digamos assim, roubar um celular, roubar, sabe, alguma coisa assim nesse sentido, por questões de dinheiro, né, de renda, e aí quando você ia ver o extrato era muito parecido, jovens, pobres, em situação de vulnerabilidade social, muitas vezes de mãe solteira. Não estou querendo estigmatizar e falar que toda pessoa que foi filha de mãe solteira, estou falando sobre estatística. Gente, a gente tem que entender uma coisa que é muito relevante. Quando a gente faz determinadas generalizações, toda generalização ela é burra desde que ela não seja baseada em fatos, né? Mas a gente faz esse tipo de coisa. Então, quando a gente está falando de estatisticamente, eu não estou digitando o dado aqui de fato, mas isso existe, né? Isso é estatisticamente a maioria desses jovens que estavam em situações de vulnerabilidade, cometem esse crime, como você vai ver, são filhos de mãe solteira. Mas quando se trata da vida pessoal de cada pessoa, né? Vida pessoal de cada um, as coisas se delineiam de formas muito diferentes. Então, eu estou falando isso para quê? Para não aumentar estereótipos em cima das pessoas, da população pobre, porque já basta, sabe, uma galerinha que aprende não sei o quê no livro, nisso, naquilo outro, e fica reforçando cada vez mais estereótipos que muitas vezes não fazem nenhum sentido, sabe? Então, cada vida... Tá, então quando você vai falar da vida das pessoas, tome cuidado com essas coisas. Mas quando a gente vai falar dentro de um contexto social amplo, cabe, né? Então, é basicamente isso. E agora você tá vendo o perfil mudando. Então, o perfil criminológico, e eu, né, o meu marido até estava ouvindo um podcast falando sobre isso. Qual era o nome do podcast, amor, que você assiste? O assunto. Eu vou colocar aqui, tá? É o podcast O Assunto. Se eu conseguir achar o episódio, eu vou linkar para vocês aonde eles chamam uma pessoa que trabalha na área, né, da criminologia e tal, relacionado a crimes de adolescentes, né? E ela fala sobre essa mudança de perfil que vem se acompanhando, que são os crimes que eles englobam como crimes de ódio, né? Então, quando você vai ver esses crimes de ódio, então na época que eu vi o episódio, o falatório social estava em torno de um rapaz que tacou fogo num morador de rua, e aí falaram que foi por causa dessas panelas, por causa disso, daquilo outro, tal.
E é isso, não há razão de ser, né? É um crime completamente de ódio, como foi o do cachorro orelha, né? O cachorro estava quieto na dele e aí mataram um cachorro. E quando você vê o perfil, você vê jovens brancos e pardos de família classe média baixa. Tanto que do cachorro orelha o garoto já não estava nem mais aqui, estava nos Estados Unidos, né? Para a família mandar para ele. Então, gente, esse perfil criminológico, ele está mudando. Mas isso ressalta, eu acho que essa delinquência, né? A delinquência, gente, ela não tem classe social, né? E isso que é importante a gente ver. A gente está vendo que não tem. Então, esses garotos aí que fizeram aí com a garota em Copacabana, um deles, o pai até trabalhava dentro do aparato político aí do Estado, né? Então, esse é o grande problema, né? Só que o estigma fica todo para as populações pobres. Então, como se não houvesse dele. Sempre tem. A diferença é que hoje diminui. Hoje também enfim, a questão da impunidade também, justamente, existe essa questão também da crença, né? Mesmo que quase que inconsciente, mesmo que a pessoa não tenha noção disso, de que está perdendo espaço, porque hoje em dia há essas discussões sociais, há maior liberdade dos direitos das mulheres, entre outras coisas. Então, no final é um pouco sobre isso. E aí eu lembrei muito de um filme. Eu não sei porque quando eu vi esse caso desses meninos, eu fiquei lembrando daquele filme Laranja Mecânica, né, do Kubrick, que foi um filme que inclusive foi banido. Foi aquele filme que era para servir como uma crítica social, mas foi usado de uma maneira totalmente errada, né? Por grupos mesmo de delinquentes e de arruaceiros, principalmente na Inglaterra. Então, esse filme ele foi banido quase que até 1999, você não via esse filme do Kubrick circulando. E ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre a violência enquanto uma estética, ele fala sobre a falta de empatia, ele fala sobre o caos, sobre essas algazarras juvenis sem sentido nenhum de ser, e a diversão e o gozo em cima disso. Então tem um quê de sadismo, né, do personagem principal, que é o Alex. E aí, enfim, aí tem até uma intervenção estatal, né, que eles tentam fazer, faz um treco lá na cabeça para que ele não, meio que não se motive a fazer esses atos violentos e tal. E aí, enfim, ele fica todo estranho, né? Na verdade, ele também não escolhe nem o bem nem o mal. E aí, a questão, né, do Kubrick era colocar essa coisa um pouco mais filosófica e também falar que existem certos grupos sociais que tendem a ficar repetindo padrões e contextos e que não vão sair daquilo, né? Não vão sair não vai sair, né? Não vai ter redenção, né? Só que o livro original, e aí eu estava vendo sobre isso, achei muito interessante, o livro original, ele foi excluído, o último capítulo do filme. Então o Kubrick ele quis dar uma visão um pouco mais pessimista para essa história. Eu acho que o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque o filme começou a ser usado justamente estando relacionado a atos criminosos na Inglaterra, grupos criminosos na Inglaterra. E só que o autor, né, da obra, no último capítulo, que era 21, justamente para dizer sobre a maioridade, esse tipo de coisa, era que o personagem, ele estava quase sofrendo uma redenção ali, querendo mudar, visualizando o futuro, se casar, sei lá, se relacionar, sei lá o que ele queria fazer, entendeu? E assim, então, só que as pessoas falam que esse último capítulo é esquisito, porque é uma quebra muito grande ali no livro, né? O livro fala sobre essa violência brutal, sabe? Essa coisa assim, sem precedentes, sem ter nem porquê. Então eu acho que é um pouco sobre isso, sabe? A história desses garotos também. E claro, gente, dentro desse contexto,
E me preocupa muito. É uma coisa que sempre me preocupou, né? Essa questão de grupos. Homens em grupos sociais parece que se transformam em macacos. Perdão, gente, a quem se sentiu ofendido com isso, mas parece que, sabe, aí fica aquela coisa de disputa de virilidade e aquela masculinidade performática que precisa provar para si, para os outros, que é o mais pegador, que é o mais violento, que é o mais bravo, que é mais isso, aquilo. E eu estou falando isso porque muitos crimes que acontecem em contexto coletivo, muitas vezes não aconteceriam se essas pessoas estivessem sozinhas. Então, assim, também faz a gente refletir sobre isso. E Laranja Mecânica fala sobre, né, o grupo lá, maluco lá. E tem essa questão também da culpa de que fica difusa, porque se o grupo tá fazendo, então... E no Brasil a gente ainda tem um agravante que não tem na Inglaterra, porque, assim, essa questão do caos enquanto estética é utilizado por diversos grupos, e grupos, às vezes, que não necessariamente querem ou pregam mal, tipo punk, né? Mas é mais contra uma ordem repressiva e tal, e faz muito sentido, porque a Inglaterra é um país onde a mão do Estado é forte, onde o Estado, se bobear, controla mesmo a vida da população, a ordem social, a maneira de se portar. Então, tudo é muito diferente na Inglaterra. Então, se a gente for comparar aqui com o Brasil, seria o completo oposto, né? Às vezes você vê as pessoas correndo para a igreja e aí o pessoal não entende por que os movimentos no Brasil mais conservadorista, na linha conservadorista, é porque as pessoas querem estrutura. Porque aqui o Estado não chega, aqui é um caos generalizado. Aqui a violência, ela é perceptível, sabe? Você sai de casa, você vê... tem pessoas que moram em territórios conflagrados, né, por brigas de facção, por isso, por aquilo, outro. Então, assim, senão o Estado não chega, porra. Então, quando chega, as pessoas desconfiam, né, e quando tem, é insuficiente também. E aí no Brasil traz esse agravante que, de repente, não tem tanto na Inglaterra, mas... de impunidade, de que determinados crimes ou determinadas atitudes não vão ser pegas, não vão ser punidas, não vão para as vias de fato, porque esse é o correto, né? É ir para as vias de fato, mas será, né? E é sobretudo quando a gente vê, né, num vídeo dos garotos lá descendo no elevador, você vê que eles fazem até uma piadinha interna: hoje a mãe de alguém vai chorar. E é a mãe deles, né? Pelo visto, imagina você ter um filho desse, né? Complicado. E o que eu tava voltando, né? Lógico, os jovens, eles têm suas próprias redezinhas e tal, misóginas, mas eu acho que esse combustível não vem só da juventude. E calma, né? Porque quando a gente fala da juventude, não é toda a juventude. A gente sabe que não é a maioria dos jovens que fazem esse tipo de atrocidades. Eu odeio que fiquem martelando e batendo na geração Z e essa geração, sei lá, nova aí, que o pessoal confunde com geração Z pra caralho, porque as pessoas têm dificuldade de aceitar que a geração Z já é adulta. Mas eu acho que isso não começou com eles, sabe? Então... eu acho que toda essa coisa alimentada nas redes sociais, quando a gente você vê homens adultos de quase 40 anos de idade que fica fazendo conteúdo todo em torno de ressentimento de uma experiência negativa que eles tiveram com uma mulher. Por quê? Porque o homem tem um agravante ali do ego, né? Uma questão egóica ali complicada. Entende? Uma questão de eguinho doente. Tem, né? E assim, é lamentável, né? É lamentável. Então, assim, é complicado. Então, eu acho que esse cara aí, sei lá, café com meu pai, café com meu, sei lá, que eu não tenho. Mas tem gente que acha que eu devo ter, né? Porque tá querendo botar o
competir, aí eu não consigo entender, né? Mas vamos lá. Porque brabo, pra mim, compete com brabo, né? Brabo não me dá esse poder, não. Enfim, né? Fazendo uma alusão irônica, né? Essa construção fálica do poder. Então é remoído, né? É uma coisa remoída, não tem o que dizer assim, né? O que você vai dizer? Não há nada de inteligente. Ai, porque a mulher, se ela for assim, se ela for assado, se ela usar tatuagem. Assim como não é legal também fazer um tipo de conteúdo contrário, ficar falando, ai, homem, não sei o quê. Só que assim, né? Quando a gente fala, né? A gente tá num lugar diferente. Que a gente tá num lugar diferente. A gente tá num contexto de opressão, né? Social. Né, pela estrutura como as coisas são feitas, patriarcado, não sei o que privilegia todo santo dia e reforça, né, os privilégios dos homens, né? Então, quando a gente fala, é diferente, mas ainda assim, eu acho que a gente tem que tomar determinados cuidados. Então, a discussão em torno de gênero não precisa ser sobre pessoas, né? Se a gente quer falar sobre isso e tal. E aí fica bizarro, né? Então, sei lá, é uma guerra. E essa guerra dos sexos, ela é muito antiga. E totalmente sem sentido. Então... E eu acho imaturo, né? Desses homens, meninos... que não passaram por ritualizações para se transformar homens de verdade. E experiências negativas a gente tem na vida, né? Não é uma questão assim, só de relacionamento. Às vezes o cara, de repente, foi a única vez que ele levou um não ou quebrou a cara e aí fica nesse drama aí, porque... De repente a sociedade está sempre dizendo assim, né? Só que uma vez ou outra acontece e a vida é assim. E a gente pega e a gente segue, né? Como pessoas maduras que somos, ou tentamos ser, né? E assim a gente vai. E assim vai ficando legal. Então a gente se decepciona com todos os tipos de relação, não só relação homem-mulher, mas às vezes relacionamentos de família, de qualquer natureza que for, relacionamentos de trabalho, enfim. Então esse tipo de coisa pode acontecer, né? Então, assim, vale a pena a gente ficar alimentando? Às vezes, sinceramente, não, né? Mas é isso. Então, o que eu posso dizer, né? Não entre em brigas, mulheres. Deixa esses homens falando sozinhos, que eles gostam de falar com as paredes. E, sei lá, se você é homem e acompanha esse tipo de conteúdo, eu sinceramente não acho que isso vai te acrescentar em muitas coisas. Mas, assim, ema, cada um com os seus problemas, né? Eu acho que, se for para alimentar alguma coisa, que alimente coisas mais produtivas, né? E não esse desfavor aí que vira e mexe acontece. E que agaria muita gente, né? Agaria inclusive mulheres, né? O que deixa a gente bastante decepcionado também, né? Tem mulheres que também é parte do problema. Então é a mesma coisa de falar, machismo é uma coisa dos homens. Talvez também seja uma coisa das mulheres, né? Fica aí a reflexão para vocês. 1000 beijos. Só que o peso é diferente. A gente sabe que é diferente, né? É igual uma pessoa negra que reproduz racismo, né? O peso é diferente, né? Porque ela tá na condição de vítima também. Mas mesmo assim fica aí a reflexão, né? Fica. 1000 beijos. Tchau.